Salve galera, eu sou o Léo de Houston e tô aqui pra começar mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre meus primeiros dias aqui nos Estados Unidos. Quando eu vim pra morar aqui foi bem diferente, porque eu já tinha vindo pra cá umas 3 vezes que a gente veio na Disney. É muito diferente. Você, no começo assim, você acha muito difícil por causa que você não entende ninguém. A pessoa vai, chega a perguntar pra você e você fica tipo, o que você tá falando? Aí você tenta até falar em português com a pessoa, você fala um português meio, sei lá, embaralhado, em inglês com em português, e a pessoa fica olhando pra sua cara, tipo, o que você tá falando? Você tá louco. Quando eu cheguei pra morar aqui, foi, na real, bem esquisito. Não caía a ficha que eu tava morando. Parecia que eu ia, sei lá, ficar aqui uma semana e ia voltar pra casa lá aí no Brasil. Então, meu primeiro dia aqui foi bem de boa. Não, como, tipo, tem hora que você conversa com as pessoas, tem hora que você não conversa. A dificuldade mesmo foi, tipo, ir nas lojas e tinha coisas que a mulher do caixa falava que eu não entendia. E eu ficava, o que você tá falando? Eu falava yes ou no, no yes, só isso. E aí tentava se virar, mas no começo, esses negócios de o povo perguntar assim, você fica, meu, a única coisa que eu falava é tipo, eu não sei falar inglês. Aí a pessoa ficava, desculpa. E sair andando. E também muita gente tem curiosidade de saber como foi o primeiro dia na escola. O primeiro dia na escola foi uma bosta. Apesar de falar, oh, escola dos Estados Unidos, uma bosta. Não que a escola seja uma bosta, mas o primeiro dia foi uma bosta. Uma bosta por quê? Americano não é igual brasileiro, nada a ver com brasileiro. Não... Ele não tem esse negócio de fazer amizade, chega, sei lá, uma pessoa nova na sua classe, já começa a conversar com ela, fala, e aí, beleza, tal, onde você mora, qual que é a escola que você estudava. Aqui não, você chega, senta lá, aí o professor começa a dar aula, você anota os negócios lá, acabou. Se você, por exemplo, muitos amigos que eu tenho aqui, que são americanos e tal, eu tive que chegar e falar com eles. Eu tive que, tipo, começar a conversa, senão eu não ia conversar com ninguém. E também, como eu faço uma classe de chama ESL, que é inglês segunda língua, eu acabei tendo alguns amigos que são do México, Guatemala, Colômbia, Venezuela, tudo quanto é lugar. Tem até uma menina que ela é da Espanha. E eu conheci uns meninos, são 2 meninos da minha classe, eles são da Angola. E lá Angola fala português, se alguém não sabe. Aí eu também não sabia no começo, quando eu conheci eles, eles começaram a falar em português, eu perguntei de onde você é, ele falou da Angola, eu fiquei, nossa, que doido. Eu não sabia que Angola falava português. E aí, e também tem como meus amigos brasileiros aqui, meus brasileiros só tem uma na escola, o resto estuda em outra escola. Tem uma menina brasileira também, mas ela não tá no grupo. Mas assim, não são só 2 brasileiros que tem na minha escola, tem mais um. Tem 1, 2. Acho que 2. Tem um que algumas pessoas do meu grupo conhecem e outras não. Mas ele é mais amigo de americano, ele tem bastante amigo americano, então ele acaba ficando com os americanos, os amigos dele. Então, contando no primeiro dia de escola, cheguei lá. Primeiro, acordei cedo porque a gente recebe todo um negócio, um site, que horas o ônibus vai passar aqui em casa, que horas ele chega na escola, que horas na hora de voltar, que horas ele chega aqui em casa. Aí eu fui lá e tava escrito que ia chegar 6h18 aqui no ponto, 6h18. Acordei 5h15, eu acordei 5h15 aquele dia. Acordei, botei a roupa, porque o lado bom de menina é que se troca em 5 minutos. Aí, beleza, acordei. Eu já tava aqui, aqui porque eu falei assim, putz, se eu perder esse ônibus no primeiro dia de aula, ferrou. Aí, minha mãe até foi lá comigo, porque ela queria saber como funcionava e tal. Aí foi bem de boa, fiquei esperando lá. Aí eu vi o ônibus passando a rua, eu já fiquei com medo. Mas, porque assim, ele passou a rua, eu falei, será que ele já passou na minha rua e ele tá passando na outra? Aí eu perguntei pra minha mãe, eu tive que ir na esquina ver o que tava acontecendo, mas ele tava vindo pra minha rua, então ele tava voltando. Aí entrei dentro do ônibus,
sentei em qualquer lugar. Não tinha ninguém lá. Primeiro lugar que não tinha ninguém, fui lá e sentei. Aí foi parando de ponto em ponto, beleza. Aí beleza, chegou na escola. É uns 20 minutos de ônibus. Aí cheguei na escola, encontrei com a amiga brasileira, a minha amiga brasileira do grupo. Aí também era o primeiro dia pra ela. Ela já mora aqui há muito tempo, ela nasceu aqui. Mas foi o primeiro dia pra ela naquela escola, porque ela estava em outra escola. Aí foi o primeiro dia pra ela naquela escola. Aí a gente tem tipo, aqui a gente tem um que chama classroom, uma coisa assim, que são todo mundo que começa com as mesmas letras do seu sobrenome. Então, aí eu fui lá, entrei na sala, não sabia nada. Aí o cara começou a dar umas folhinhas pra gente escrever umas perguntas que ele tava fazendo. Aí eu não entendi, não tava entendendo. Tipo, eu sabia um pouquinho de inglês, mas não é igual agora que eu consigo conversar. Antes eu não conseguia falar nada. E aí, esse dia ele deu as perguntas, eu escrevi qualquer coisa. E aí eu tive sorte de tinha um hispano nessa classe. Tentei falar um português com ele entendeu e ele me explicou o que tinha que fazer. Mas, sim, esse primeiro dia eu tava com um frio na barriga que você não tem noção. A barriga doendo, tava passando mal, suando frio, porque eu tava nervoso. Vai que alguém chega pra falar comigo e eu não sei responder a pessoa. Eu fico com uma cara de aé pra ela, sem responder ela. Beleza, a gente saiu da classe e a gente foi pra um auditório gigante, cheio de cadeira. Aí a mulher começou a falar um monte de coisa do primeiro dia de aula e tal. Aí beleza, aí começou o meu schedule, aquele sei lá que schedule é os horários das aulas. Por exemplo, eu tenho 7 períodos, são 7 aulas. Então eu fui pra minha primeira aula, que era esse ESL. Aí fui pra primeira aula, beleza, também com maior vergonha, porque mesmo no Brasil que você fala a língua daquele país, você acaba ficando nervoso, porque é povo novo, maior vergonha, só você lá sentado, todo mundo conversando, todo mundo se conhece, porque isso estava no ano passado, e eu sentadão lá. A professora da minha classe de inglês, ela é bem da hora, ela é bem gente boa, então ela ajudou muito. O povo que tá na minha classe, também eles são bem legais. E assim, no Brasil tem algumas escolas que você vai até a aula e tem escola que o professor vem até a sua classe. Aqui nos Estados Unidos você vai até a aula, mas não com a mesma turma, é tipo totalmente diferente. Você acaba pegando uma pessoa que tá numa classe sua e por sorte ela tá na outra classe também com você. E vocês acabam sendo amigos e tal, virando amigos. E acabam tendo sorte de estar juntos em 2 salas. E tipo, minha aula dupla de inglês... aula dupla, né? Você não fala da mesma matéria, mas é a mesma classe, mesma professora e alguns alunos iguais. Mas são pessoas diferentes, é todo mundo diferente. E minha classe de inglês, é classe de inglês e de leitura. Elas é tipo aula dupla. Aí beleza, acabou minha aula, eu falei assim, moiô, agora aonde que eu vou? Eu tive a sorte de ter tirado foto de um mapa da escola. Então eu andava toda hora com o celular, abrindo o mapinha da escola lá, pra ver onde eram as salas, porque minha escola é muito grande. Muito grande. Classes, e eu lembro que assim, meu primeiro período era ESL, o segundo era Reading, o terceiro era Geografia. Meu quarto período é Artes. O quinto período era Educação Física. Então, aqui é muito esquisito. O quinto período tem tipo 2 horas. Meia hora o lanche, porque como eu tinha educação física, por exemplo, se você tem uma aula, por exemplo, agora eu tenho biologia. Biologia, quando você tem aula de biologia, o seu lanche é o B, que é o segundo. Quando você tem aula de educação física, o seu lanche é o A, que é o primeiro. Então, quando no começo da escola eu tinha educação física. E aí eu acabei pegando lanche A, que era o primeiro. Então eu saía da aula de artes, ia o lugar onde eles comem, aquele salão cafeteria, mas não tem nada a ver. É um pátio cheio de mesa e tal. Aí fui lá, beleza, comi. A comida é hambúrguer. Aí tem pizza, tem dia que tem tipo macarrão com queijo e nuggets. Tem dia que tem nuggets com purê. Assim, e eles tomam, você vai pensar, nos Estados Unidos eles devem pegar o quê? Coca de lanche. Coca nada. Tem suco de maçã que é horrível, que parece água com açúcar.
leite normal e leite achocolatado. Então quer dizer, quando você come aquilo lá, toma leite, fica bom, sua barriga fica toda zoada, parece, sei lá, vontade de ir no banheiro, dá uma dor de barriga. Aí bati o sinal pro sexto período. Eu lembro que no sexto período meu é matemática. E esse de sexto período de matemática eu também caí com uma menina que tava na minha sala de inglês, a brasileira. Sétimo período meu de biologia, tá? Então com o sinal fui pro sétimo período de biologia, que a classe, a minha sorte é que a classe era tipo uma de porta com a outra. E aí a professora de minha de biologia, ela é a professora mais da hora de todas. Ela tentava até falar um pouco de espanhol pra ver se eu conseguia entender um pouco o que ela tava falando. Eu tava louco pra bater o sinal só pra eu ir embora pra casa, porque eu não tava aguentando mais, porque tava muito chato. Você fica quieto, eu juro que se eu falei uma palavra naquele dia foi muito. Aí voltei pra casa, o ônibus, beleza, deu mó trampo pra achar o ônibus, tipo, eles botavam um papel e nesse papel tem os ônibus localizados. Porque, tipo, minha escola faz tipo um círculo dos ônibus, são 2 fileiras e é um círculo, tipo, uma meia luazinha assim. Aí tava cada número, eu fui lá, achei o meu, beleza, entrei no ônibus, voltei pra casa. O primeiro mês foi horrível, eu odiei o primeiro mês. Aí meus tios vieram pra cá, bem nas minhas aulas, porque assim, chego aqui em casa 3 horas, tem que dormir às 9, porque senão você não tá... Você tá morto. Aí ele mudou meu schedule. Aí eu fiz lá o teste pro tênis e o cara falou assim, não, você pode vir jogar. Professor, muito gente boa também. Aí eu entrei no tênis, aí agora meu schedule tá... Como o inglês que eu tava, ele era de o nível mais baixo que tinha de inglês. Mas aí a professora viu que eu era melhor do que o povo que tava lá, então ela subiu um pouco o nível. Então aí ficou meu primeiro período, geografia. Segundo, inglês, leitura. Aí foi o quarto período. O quarto período foi artes. Quinto período, biologia. Sexto, no sexto eu tenho... Agora no sexto eu tenho tênis. E no sétimo, matemática. A melhor parte é quando bate sinal pra ir comer e pra ir embora pra casa. Mas o bom é que agora, como eu converso com mais pessoas, então agora tá bem mais legal de ir pra escola. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber mais alguma curiosidade de quando eu cheguei aqui, eu vou tentar gravar também os preços das coisas no shopping, que eu acho que pra vocês vão se interessar bastante. Mas é isso, se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixa o like. E nos vemos no próximo vídeo. Falou, é nóis.